Olá, estamos de volta com o Papo para Casais, falando sobre o consultório itinerante da Noemi nesses últimos 45 dias. Eu já começo com uma pergunta que eu tenho algumas curiosidades, porque isso para mim é muito inovador. E eu quero saber, Noemi, você disse que te alterou de algumas formas, né? Você estar atendendo em outros lugares. Eu quero saber se gerou algum desconforto por você não estar no teu consultório, onde tem a tua organização, a tua energia, onde você já cria um ambiente, né, para receber os seus pacientes. De maneira alguma, porque o consultório, na verdade, sou eu, né. Então, aonde eu estiver, eu estarei sempre pronta e aberta para receber e para atender o meu paciente. Então, eu não preciso do espaço externo, o que eu preciso é ter uma boa comunicação. Uma das coisas que complica um pouco é a questão da internet, né, Uhum, porque em alguns lugares a internet não é tão boa e uhum, outros lugares são bem boas, mas nessa viagem só teve um lugar que foi difícil e que o aparelhinho que a gente leva, que a gente tem um aparelhinho que potencializa os sinais de internet, ele deu um ah, problema, eu vou ter que olhar. Mas no geral, não me traz desconforto algum. uhum, Inclusive essa coisa de atender online, me traz a pessoa no seu contexto familiar. Então, que quando a pessoa vem ao consultório, ela vem ao consultório. aham, Quando a gente atende online, a gente vai à casa dela, né? sim. Porque ela está no seu ambiente, ela se organiza no seu ambiente e a gente atende ela lá na casa dela. Então, eu conheço um pouco mais desta pessoa na casa dela. Então, de forma alguma, eu gosto muito de atender online. Eu me organizo sim para atender, eu me preparo para atender, como me preparo no Uhum. consultório. Mas eu não vejo dificuldade alguma de atender, de improvisar espaço para eu poder atender a pessoa, porque isso tudo fica fora quando eu estou aqui com a pessoa, né. E você atendeu algum dos pacientes que você tem atendimento online e você conseguiu atender eles na cidade deles, nesse teu itinerário ou não? Não, não consegui. Não? Não consegui, porque na verdade não é bem a as cidades que a gente passa, né. Uhum, Então nenhum eu consegui atender presencialmente, mas também nem é muito desejo de quem faz a terapia online ser atendido presencialmente. Então, uhum, normalmente a pessoa que faz online, ela gosta do online, né, ela uhum. quer essa forma de Essa atendimento. relação. Aham. Eu imaginei já que poderia ter acontecido algum Desculpa aí encontro. que a tosse é um negócio que pegou todo mundo aí, né. Eu fiquei imaginando se você tivesse porque eu, né, eu fico imaginando eu me encontrar com alguém que era só do online, essa relação, né, Uhum. estabelecida, e você ter a possibilidade de encontrar Ah, como presencialmente, sim. deve ser um Então, eu já tive essa vivência, aham, não nessa viagem. uhum, Eu já tive essa vivência de atender pessoas que eu atendia no online, no presencial, mas nesta viagem especificamente ainda dos não. 45 dias, não tive. Já tive gente também que eu atendia no online em outras cidades e que vieram para cá e eu atendi no consultório. Também essas experiências eu tenho com frequência, né. Então vamos começar a falar das regiões que você trabalhou nesse período. Vamos começar então pela região qual cidade que você ficou por prime foi em Goiás que Em você ficou? Em Goiânia. Goiânia? Tá, no estado de Uhum. Goiás você atendeu só em Goiânia. Só em Goiânia. Então, o primeiro trajeto que a gente fez, né, eu saí de Toledo, com 7 graus, né, que Nossa. estava um frio Uhum. danado, com 7 graus, e nós chegamos à noite, nós, viajamos e chegamos à noite em Goiânia, onde eu fui recebida para ficar hospedada na casa do Marcelo Martins. Ele é cantor de música sertaneja, é um Hum. ótimo cantor, compositor, maravilhoso. Ele é meu sobrinho também, mas não é só por isso, se vocês conhecerem, vocês vão ver que ele é muito bom. E na casa que ele é casado com a minha sobrinha, que é a Fernanda Capelesso, que ela é jornalista também, ela tem canal no YouTube, é uma pessoa de mídia, então eu fiquei hospedado na casa deles e fui conhecer o meu sobrinho neto, que é o Marcelinho, que é um amor de criança, uma criança maravilhosa, que eu estava morrendo de vontade de conhecer ele pessoalmente, porque a gente vê publicações, né? Uhum. Mas é diferente, eu pude estar com ele, conhecer ele, sair com ele, conversar, ele me contar de suas coisas. E uma coisa muito importante que ele conseguia falar ele tem 7 anos, de falar de suas emoções, das coisas que ele sente, Ai, das coisas que ele querido. pensa. É uma pessoinha muito maravilhosa, assim. E a gente conheceu então ali em Goiás também pessoas que vivem em Goiás, que são de Goiás, que nos receberam também em suas Uhum. casas.
fizeram jantas pra gente, foi muito legal conhecer a culinária também de Uhum. Goiás, que foi muito importante. A gente foi uma noite na casa do sanfoneiro, do Marcelo Martins. A sua esposa fez um arroz que agora que eu descobri que ela fez com azeite de dendê, por isso que era tão bom. Ai, E eu não conseguia descobrir qual que era o aquele sabor. sabor, porque a vontade era comer só aquele arroz de tão bom que era. Então a gente foi muito bem recebido, a gente teve a oportunidade de falar sobre muitas coisas, sobre cultura, sobre música, conhecer os sabores diferentes da terra, então, Uhum. e ver também em Goiânia também vai ter uma entrevista que eu dei lá falando sobre feminicídio, que é Uhum. importante, que vai ser publicado também no nosso canal, não sei A aonde que gente nós vamos pode publicar. deixar o link das entrevistas aqui no canal no YouTube, né, na descrição, e aí vai ter conteúdo no Instagram sobre isso. Isso, então também eu tive essa oportunidade de falar sobre feminicídio, porque parece que em Goiânia aumentou muito o número de feminicídio, e aí a Fernanda tem trazido esse tema, tem Uhum. debatido esse tema, tem publicado, então eu fui entrevistada também falando sobre a visão psicológica do feminicídio, né. E você estando ali, né, na região de Goiânia, você percebeu na estrutura dos relacionamentos de casais algum padrão que você não tinha conhecimento ainda? Foi muito comum, algo muito parecido com o que a gente tem aqui? Então, na verdade, as relações são sempre diferentes, né, de cada estado, né, se você pensar assim, a forma como as pessoas se relacionam em vários lugares é Uhum, diferente, né. Então um povo que é aberto, né, que sai, que conversa, que troca, que faz encontros, né, mas pelo menos este grupo que eu estive, são pessoas abertas, porque são de uhum, mídia, são pessoas de artes e mídia, então elas se relacionam muito com outras pessoas e ótimo. conhecem muita gente. Por outro lado também, eu também estive com o meu primo, que vocês vão ver também, vai ter um episódio do Papo para Casais, uma entrevista de uma fala, né, de uma entrevista que nós tivemos na casa deles, né, falando sobre o casamento deles, então vocês vão ver, eles são do Rio Grande do Sul, mas estão já em Goiânia faz muitos anos, né, então a forma como eles se relacionam e eles são um casal mais, então, fechado, mais entre eles. Então, eles têm menos um relacionamento externo do que Uhum, são mais eles dois vivendo a vida deles com os projetos que eles têm, né. uhum. Mas isso talvez seja uma configuração própria deles e não relacionada com, né, a Isso, não da cultura ali cultura em que si, eles mas vão ver. digamos, eles mesmos estando naquela cultura, eles carregam um pouco o Da jeito aqui cultura, da entendi. cultura do Rio Grande do Aham, Sul, né, que são os casais convivendo nas suas famílias, nos seus contextos, né, então, um pouco diferente. Já ali no Marcelo Martins e na Fernanda, eles são de mídias, eles são de sim. comunicação, né, então eles têm mais essa vivência. O Marcelo Sociabilidade. faz show no Brasil, no mundo, né, então ele anda por aí por tudo quanto é lugar. A Fernanda também já viajou muito, então eles são Tem essa pessoas mais de confluência. de de viver com outros, né, de Aham. ter uma relação com outros, né. Então, as minhas perguntas por hora encerraram e nós continuamos então com o episódio falando sobre o consultório itinerante da Noemi no próximo episódio. E também vocês podem fazer o comentário de vocês aqui no Papo para Casais e vocês solicitar a curiosidade que vocês têm sobre esse trabalho, sobre esse tempo que eu andei por aí. Vocês podem também fazer as perguntas e que a gente vai contemplando nos próximos, vídeos que a gente gravar para vocês, tá bem?